Bom, gente, nós vamos começar a falar agora sobre os tipos de transporte de substâncias dessas células, iniciando pelo transporte passivo. As substâncias transportadas entre essas células e entre o meio externo ocorrem de diversas maneiras. O transporte passivo, ele ocorre automaticamente, mesmo se a célula estiver morta. Por isso que a gente diz que no transporte passivo não há gasto de energia. E os principais transportes passivos são a difusão, a osmose e a difusão facilitada, tá bom? Bom, as partículas que estão num fluido, líquido ou gasoso, encontram-se em contínuo movimento, tá? E essas partículas, elas se dirigem para onde, gente? Para qualquer lugar? Para cima, para o lado, para baixo, tá? Trata-se de movimentos aleatórios. Nós temos aqui uma representação, gente, da difusão de gases. Temos uma sala cheia de pessoas respirando, certo? Se as janelas estão fechadas de modo que não há entrada e nem saída do ar, aos poucos, a porcentagem de gás carbônico vai aumentando e a de oxigênio vai diminuindo, tá? No momento em que uma janela ela é aberta, o que acontece? As moléculas de gás oxigênio, em maior porcentagem do lado de fora, entram na sala mais rapidamente do que saem da sala, onde estão porcentagens menor, tá bom? E aí nós dizemos que há a difusão de um gás oxigênio de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. A mesma difusão ocorre com o gás carbônico, mas de dentro para fora da sala. Essas difusões ocorrem naturalmente, então não requer energia para que isso aconteça. Por isso, um transporte passivo. O mesmo, gente, ocorre com líquidos, tá? Se a gente colocar em contato as soluções A e B da figura, que temos aqui no nosso livro na página 49, e ao seguir, ao levantarmos a placa de vidro, o que vai acontecer com essas partículas de sal? Vamos observar, né? Temos aqui um esquema de experimento da difusão das partículas de sal no meio líquido. Temos o lado A, água com pouco sal, e o lado B, água com muito sal. E entre esses dois lados, nós temos uma placa de vidro. Gente, as partículas de sal vão se fundir de B, que é onde ela está mais concentrada, para A, onde elas estão menos concentradas. Entre as células e o meio que as cerca também ocorre a difusão, desde que a membrana plasmática seja permeável àquilo que se difunde. E, gente, há uma forma especial de difusão que ocorre entre as células e o meio, que é a osmose. Na osmose, gente, somente o solvente, representado pela água, se difunde. As moléculas grandes de soluto não passam pela membrana, certo? A gente pode definir osmose como a difusão de partículas de água do meio onde a maior concentração de água para o meio de menor concentração, através de uma membrana semipermeável. Bom, gente, aí nós dizemos que osmose é a difusão de água da solução menos concentrada para a solução mais concentrada através de uma membrana semipermeável. E aí, ainda na página 49, nós vamos ver aqui outra figura onde ela nos mostra a osmose acontecendo em um modelo não celular. Vamos observar. Temos aqui, gente, esse esquema, né, representando a osmose. Em A, lado A, a gente consegue observar soluções concentradas de sacarose, tá?
E em B, soluções diluídas de sacarose. Nesse caso, a água passará do meio B para o meio A, do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Do meio hipotônico para o meio hipertônico. A solução mais concentrada, gente, denominamos pelo meio hipertônico. E a solução menos concentrada denominamos meio hipotônico, certo? Assim, com outras palavras, nós podemos definir que a osmose, mais uma vez, é a difusão da água do meio hipotônico para o meio hipertônico através de uma membrana semipermeável. E, gente, outra forma de difusão é a difusão facilitada, que nesse caso, certas proteínas elas transportam principalmente açúcares e aminoácidos sem gasto de energia. Para haver uma difusão facilitada, é necessário um gradiente de concentração, ou seja, um meio deve ser mais concentrado que o outro. E aqui nós vemos a representação da membrana plasmática, temos o meio hipotônico e temos o meio hipertônico. Temos as proteínas sendo transportadas do meio hipotônico para o meio hipertônico. Esquema, como a gente vê, tá aqui as partículas de glicose. E a gente vê o esquema da difusão facilitada. Bom, meus amores, essa foi a explicação da nossa aula de hoje. A tia pede que vocês anotem tudo que foi frisado, né? Para que a gente possa fazer uma espécie de dicionário dessas palavrinhas que a gente estudou hoje. Desde o que é uma membrana plasmática, de que ela é formada, que é por lipídios, proteínas, tá? O que são fosfolipídios? A tia pede que vocês anotem essas formas de transporte, né? Como a gente estava falando do transporte passivo, que vocês classifiquem o que é difusão, o que é osmose, o que é a difusão facilitada, que anotem tudo bem direitinho, porque a gente vai precisar disso mais na frente, tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar estudando esse meio de transporte das células, mas a gente vai falar agora do transporte ativo, tá bom? Então, gente, anotem tudo direitinho, assistam o vídeo todo, né? E é muito importante que vocês destaquem essas partes que a tia tá falando pra vocês. Na próxima aula, a gente vai continuar falando, só que a gente vai falar do transporte ativo, tá bom? Então, a tia queria deixar aqui um grande beijo pra vocês, bons estudos. A tia quer desejar que vocês façam boas provas, tá certo? E quando a gente retornar na próxima aula, a gente continua falando sobre esses transportes de substâncias do meio interno para o meio externo de uma célula por transporte ativo. Grande beijo, meus amores!